Jornal Toda Hora está no ar e estamos de volta com mais uma edição. Chegamos para deixar você muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. O Hamas entregou na madrugada da última quinta-feira, no caso de ontem, os corpos de 4 reféns de Israel, que libertou quase 600 presos palestinos. Esta foi a última troca da primeira fase da trégua em Gaza. O Hamas entregou os corpos de mais 4 reféns a Israel na madrugada desta quinta-feira. O Fórum de Famílias confirmou as identidades deles como sendo Tissash Idan, Ohad Yahalom, Shlomo Mansur e Itzhak Elgarat. Em um comunicado, o movimento islamista anunciou a libertação de centenas de detentos que foram recebidos por milhares de pessoas na Cisjordânia e em Gaza. No sábado, o governo de Israel bloqueou a libertação dos mais de 600 palestinos, em protesto contra as cerimônias humilhantes organizadas pelo Hamas em cada troca de reféns, criticadas também pela ONU e a Cruz Vermelha. Esta é a última troca de reféns israelenses por presos palestinos, prevista dentro do acordo de trégua mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Em 6 semanas, 25 reféns e 8 cadáveres foram devolvidos a Israel, que libertou em troca quase 1.900 palestinos, presos em suas instalações. A primeira fase deste cessar-fogo termina no sábado e ainda não foram negociados os termos da segunda etapa, que deverá levar ao fim da guerra e concluir a libertação dos cerca de 60 reféns que permanecem em Gaza. Uma aluna é suspeita de usar o dinheiro da turma para formatura em apostas online. A suspeita foi denunciada por colegas do curso de Direito. Estudantes de Direito da Unidade Central de Educação, FAEM de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, denunciaram a presidente da comissão de formatura. Ela é suspeita de usar quase R$77 mil do fundo destinado para a festa em apostas online. O evento de formatura, que deveria acontecer em 22 de fevereiro, não aconteceu por causa da falta do dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso. A aluna Cláudia Roberta Silva disse em um aplicativo de mensagem, em 27 de janeiro, que havia perdido a quantia. Na mensagem, ela admite que teria gastado o valor em apostas online, como o Tigrinho e afins. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e disse que trabalha com 2 linhas de investigação: apropriacal indebita ou estelionato. Vítimas, testemunhas e a própria suspeita devem ser ouvidas nos próximos dias. Os estudantes contribuíram ao longo de 3 anos para garantir recursos para a formatura. O valor ficou concentrado na conta da suspeita, que havia se voluntariado para assumir a responsabilidade. O grupo registrou um boletim de ocorrência. No documento, as vítimas descrevem que fizeram um adiantamento de R$2 mil havia sido pago à empresa responsável pela formatura ao fechar o contrato. E o restante, R$ 76.992, deveria ser pago em dezembro do ano passado. Sem receber o dinheiro e após algumas tentativas de contato com a presidente da comissão, a empresa chamou os estudantes em janeiro e relatou que a mulher afirmou não ter mais o dinheiro para o pagamento. Agora, a turma decidiu juntar dinheiro mais uma vez e tentar fazer a formatura acontecer em maio deste ano, com vaquinha online e eventos. Fim de semana chegando e para você que vai viajar neste feriado, fica um alerta importante. Muito cuidado quando for pegar as estradas. Isso porque a quantidade de acidentes tem aumentado muito. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Felipe Takahashi. Dirigir pelas estradas brasileiras está cada vez mais perigoso. É o que mostram as estatísticas das principais rodovias do país. No ano passado, a quantidade de acidentes aumentou 200%. O primeiro fator que influencia nesse aumento é a imprudência dos motoristas. Ao todo, foram aplicadas 230 mil multas por excesso de velocidade nas rodovias. No ano passado, um aumento de 150% em relação a 2023. Junto com essa falta de cuidado, também pesa a infraestrutura precária das principais rodovias federais. Segundo a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, 7 das principais estradas do Brasil têm problemas como buracos e ondulações. E essas pistas com defeitos são responsáveis por mais de 2.500 mortes, sendo a maioria delas na BR-153, que liga Brasília a Belém.
Além da chance de acidentes, a qualidade ruim da via influencia também em desgaste nos veículos, problemas mecânicos e aumento no consumo de gasolina. A gente sempre orienta que as pessoas que estão com previsão de viajar, façam primeiramente a manutenção dos veículos, né? Façam a regularização dos documentos, observem se a habilitação está ok, se o documento do veículo está legalizado, as condições dos pneus, os equipamentos obrigatórios de forma geral do veículo, certo? E aí depois é responsabilidade do condutor. Então, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Afinal, viajar no feriado deve ser uma via de mão dupla, onde tão bom quanto ir é voltar em segurança. E olha só, o ex-zagueiro Piqué, zagueiro espanhol, participou de um podcast e trouxe uma sugestão muito polêmica. A opinião do craque é sobre as partidas que terminam empatadas, sem gols. A sugestão do ex-zagueiro do Barcelona foi inovadora, porém gerou muita polêmica no mundo do futebol. A discussão sobre o assunto aconteceu no podcast do ex-goleiro Iker Casillas, com quem Piqué foi campeão da Copa do Mundo pela seleção espanhola em 2010. Para Piqué, o gol é um dos principais atrativos do futebol, e é um absurdo o torcedor pagar tão caro no ingresso, apoiar o time durante os 90 minutos e a partida terminar sem gols. E uma solução para isso não acontecer seria a não pontuação das equipes no campeonato. Com isso, os jogadores entrariam em campo mais motivados e com mais sede de gol. A sugestão do espanhol dividiu opiniões. Alguns apoiaram e outros foram contra. Não existe nenhuma discussão oficial sobre o assunto, mas isso tem sido motivo de conversa entre os torcedores de todo o mundo. Bom, gente, por enquanto é só, mas fiquem ligados em nossa programação, pois às 9 horas da manhã tem mais uma edição do Jornal Toda Hora para deixar você muito bem informado. E se você quiser rever essa edição, todos os nossos jornais, tanto esse quanto os outros, ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. E eu volto à meia-noite de segunda-feira, tá bom? Espero vocês. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau!